Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, né? E com grande alegria nós partilharemos um pouco das leituras desse nosso domingo, do 22º domingo do tempo comum, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, que é tirada do profeta Jeremias, ela tem uma característica bem interessante que fala sobre a sedução. Então o profeta vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Essa leitura, é interessante destacarmos que ela vai ser escrita, o bloco em que essa leitura se encontra é um bloco que mostra a conclusão ou término do sofrimento do profeta. Quer dizer, para essa leitura ser escrita, o profeta Jeremias já sofreu muito, muito, muito mesmo. Sofreu rejeições, sofreu traumas, sofreu inclusive ameaças da sua vida. E quando o profeta se vê totalmente esvaziado, ele vai dizer: Tu seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, a vocação do profeta não é uma vocação para a glória e muito menos uma vocação para um gozo pessoal. Mas a vocação do profeta, antes de tudo, tem o seu início em Deus, para a vontade de Deus e voltar para Deus. Ou seja, a vocação vem de Deus, nos deifica para voltar para Deus. É a resposta ao chamado de Deus. E esse chamado de Deus, antes de tudo, precisa encontrar em Deus o seu sustento. Tu me seduziste, Senhor. Então a honestidade, a fé, a caridade, que é nossa resposta para com Deus, encontra a sua plenitude no momento em que nós entendemos que vem dele e volta para ele. Na segunda leitura, nós encontramos uma perícope muito bonita naquilo que diz respeito a uma exortação. São Paulo vai dizer assim, olha que bonito: Eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso sacrifício espiritual. No momento em que nós aceitamos o chamado de Deus, no momento em que nós nos associamos a Deus, nós nos transformamos nele um sacrifício de louvor. Nós nos transformamos nele um sacrifício festivo e em nossa vida a humanidade tem vida. É muito bonito como São Paulo ele se entrega nesse sentido aqui na carta aos Romanos e associa o sacrifício dos seus sofrimentos, associa o sacrifício das suas alegrias ao sofrimento da cruz de Cristo. Então a nossa vida ela precisa, de certa forma, ser um associar-se ao sacrifício de Cristo, Estar totalmente ligado e encontrar em Deus o seu sustento. No Evangelho, muito conhecido também, Mateus 16, que Jesus faz aquela pergunta a Pedro: Quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: Tu és o Messias, Filho de Deus vivo, aquele que devia vir. Aí Jesus diz assim: Muito bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Mas o Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado, ser crucificado. E São Pedro diz assim: Deus te livre de acontecer isso. E o Senhor responde: Vai para trás de mim, o afasta de Satanás, porque tu é uma pedra de tropeço. Queridos irmãos, hoje, dia 30 de agosto, nós celebramos o encerramento do mês vocacional. E observando esses três personagens, observando essas três vocações, nós podemos tirar uma lição fantástica. Porque, primeiro, a vocação é uma sedução de Deus. E uma sedução não para a glória, não para as coroas da vida, mas uma sedução para testemunhar a graça de Deus na abundância, na alegria, mas também nas perdas, nas tristezas da vida. Então, primeiro de tudo,
a vocação ela vem de Deus. A vocação tem o seu protagonismo em Deus. Vem para Deus, nos deifica e volta para Deus. Deus nos faz canais da mediação da graça. Deus nos faz imagens do seu Filho Jesus. No Evangelho, mostra que a vocação, por mais que nós saibamos, mas a vocação ela só tem o seu pleno entendimento em Deus. Quando Pedro disse assim: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia que Jesus era o Messias, mas Pedro queria falar de um Messias segundo a sua vontade, de um Messias que não sofre, de um Messias que não é perseguido, de um Messias que não precisaria morrer. Pedro sabia quem era o Messias, mas o Messias do seu modo. E o Messias e a vocação ela não deve ser do nosso modo. A vocação ela deve ser segundo os modos e os parâmetros de Deus. E é interessante também notarmos que Jesus diz assim: Afasta-te de mim, Satanás. Se nós fôssemos traduzir o texto original, seria: Vai para trás de mim, opositor. Ou seja, ir para trás quer dizer voltar para o estado de discípulo. Voltar para trás está associado ao voltar para o local do ensino, voltar para o local do aprendizado, aprender com o mestre. O discípulo ele vai atrás do mestre e não ele se impõe ou ele se contrapõe aos ensinos do mestre. Então, meus irmãos e irmãs, como diz São Paulo, nos ofereçamos em sacrifício a Deus, ofereçamos a nossa vocação, ofereçamos o nosso entendimento, oferecemos a nossa vida. Esse é o sacrifício espiritual que Deus quer. Os donativos e muitas outras coisas que nós oferecemos a Deus, as promessas, os votos, que podem ser importantes, claro, mas o que Deus quer, como diz o Salmo 50, é o sacrifício que nós oferecemos no nosso coração arrependido. Então, busquemos nesses três personagens, nesses três homens de Deus. Jeremias: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzido. Deixemos que a nossa vocação ela venha de Deus e seja deificada. Encontre em Deus o seu sustento e não no dinheiro e nem nos prazeres do mundo. Busquemos em Paulo, no sentido de que em Cristo nós também nos tornamos hóstias vivas. Nós também em Cristo nos tornamos corpo de Cristo, corpo de Deus, família de Deus. Esse é o sacrifício espiritual que Deus quer. Interessante que São Paulo vai dizer: é isso que agrada a Deus e é isso que é perfeito. O associar o sacrifício da nossa vida, da nossa vontade, aos sacrifícios de Jesus Cristo. E também nele ser feliz em Jesus Cristo. E claro, no Evangelho, tanto a imagem de Jesus como aquele que pergunta: quem sou eu na sua vida hoje? Quem sou eu na sua história? Quem sou eu na sua caminhada? E Pedro, que sabe quem é Jesus, mas muitas vezes quer enquadrar Jesus ao seu coração. Não enquadremos a graça de Deus, mas deixemos acima de tudo que a graça de Deus nos forme, que a graça de Deus seja a nossa mestra, seja a nossa professora, não sei se poderíamos dizer isso. E deixemos acima de tudo Cristo fazer a sua obra em nós. Deixemos Cristo nos ensinar como nós devemos respondê-lo. A palavra vocação, que quer dizer vocar, é chamamento. É um chamamento que exige uma resposta. Então, meus irmãos, respondamos sim ao sim de Deus. E peçamos, acima de tudo, que nós sejamos fiéis, que nós sejamos honestos, que nós sejamos felizes com a graça e com a misericórdia do Senhor. Um forte abraço, um ótimo domingo e Deus os abençoe. Muita paz.